Olá, pessoal, muito bem-vindos, especialmente minhas queridíssimas turmas dos oitavos anos do Colégio Puríssimo, oitavo 1, oitavo 2, oitavo 3. Nesse momento estamos distantes, porém conectados. Esse foi o caminho que eu acabei optando para estabelecer aí uma ponte com vocês para que nossos conteúdos não fiquem estacionados, para que a gente dê seguimento ao que foi programado para esse primeiro semestre aí de 2020. Bom, nós estávamos finalizando o capítulo 3. Como nós também já conversamos, é um capítulo bastante enxuto que vai resgatar algumas coisas dos capítulos iniciais desse primeiro módulo. Então, não terá grandes mistérios e grandes dúvidas, acredito, mas tendo dúvidas, coloquem aqui no canal ou enviem e-mail, que eu vou indicar aí no final do vídeo, ou mesmo na função tarefas lá no P+, tá certo? Então, aqui nesse vídeo vou falar brevemente de alguns pontos principais aí do capítulo 3. Vou deixar uma tarefinha no final, sendo que uma eu já havia passado, então espero que esteja feita já, e se eu não tiver, que façam. E é isso. Bom, o que eu preparei aqui para falar com vocês é um pouco sobre a população da América e da África. Como eu disse, é um resgate do que os capítulos iniciais já nos trouxeram. A primeira questão aí que gerou um pouco de dúvida é com relação aos conceitos de populoso e povoado. Quando a gente fala que um país é populoso, o Brasil, né, está entre eles, entre os mais populosos, a gente está falando de população absoluta, população total. Ao falarmos que um país é povoado, um país, uma cidade, um estado, enfim, a gente está falando da população relativa, ou seja, da densidade demográfica, que nada mais é quando a gente divide população pela área. Por exemplo, como nós falamos muito em sala de aula, o Brasil é um país populoso, mas é despovoado, porque a densidade demográfica é muito baixa. Quando dividimos população pela área, a gente tem uma média aí de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, temos uma população absoluta bastante expressiva, mas uma população relativa baixa, né? Uma baixa densidade demográfica. Lembra que a gente separou na sala os países? Eram dois países, um era povoado e outro era populoso? Então, essa é a ideia. Tenham claro isso vai aparecer muito ao longo do capítulo. Um dos pontos centrais desse capítulo 3 que eu procurei trazer para vocês foi justamente a análise do filme O Menino que Descobriu o Vento. E aí, nos oitavos, da manhã, a gente não chegou a concluir o filme. Então, essa será uma das tarefas. O filme é bastante inspirador, né? Ele é baseado em uma história verídica. A história se passa nesse pequeno paizinho aqui, Malawi, e conta um pouco aí da história, né, de uma das invenções desse garoto na sua vila. Interessante vocês terminarem de ver o filme, quem tiver a possibilidade, ele tá no Netflix, acho que deve estar em outro streaming aí também. Quem não conseguir de jeito nenhum, me escreve, que a gente troca uma ideia. Mas o interessante vocês analisarem esses pontos aqui. A taxa de natalidade do país, como que ela parece ser baixa, é alta, e a expectativa de vida, né? Trazendo aí essa relação com os conceitos demográficos, né, que esse primeiro módulo apresenta para a gente. Setores da economia, a população trabalha no setor primário, secundário, terciário, é formal, é informal, ou seja, tem ali carteira de trabalho assinada, tem todo um protocolo legal amparando esse trabalhador ou não. Será que dá para a gente falar em refugiados ambientais, impossíveis refugiados ambientais no Malawi, nessa aldeia onde se passa o filme? E que analisem com cuidado e atenção as paisagens naturais que aparecem ao longo do filme, porque esse será o nosso próximo capítulo, as paisagens naturais da África. Muito bom. Então, esse é um primeiro ponto, né?
analisar a África. E isso nos convida o tempo inteiro o livro aí, o livro 1 do 8º ano. E aí, no capítulo 3, também reforça muito a população africana, que é o que eu trago aqui. Esse gráfico aqui, ele traz para a gente a população por região, né, estimativas entre 1950 e 2015 e uma projeção aí para 2015 e 2100. Analisando o gráfico assim de maneira rápida agora, e depois eu peço para vocês pausem o vídeo ou olhem mesmo no livro, que esse gráfico eu retirei do livro de vocês, que a população africana vai crescer exponencialmente, né? A projeção é que a população cresça num ritmo em que pouco tempo chegue aos 4 bilhões de habitantes, sendo que em 2000 a população africana superou expressivamente a população europeia. E aí eu trago até uma reflexão, né, nesses tempos de pandemia, que pouco a gente se fala, né, a gente fala muito pouco da África, ouve falar quase nada da pandemia na África. Mas o fato é que o coronavírus também chegou lá, a África do Sul já tem demonstrado uma preocupação bastante profunda mesmo sobre o aumento dos casos de coronavírus. Isso sem falar nos países mais pobres do centro da África, ali da região logo abaixo do Saara, chamada de Sahel africano. Então, pensem nisso, no coronavírus na África. A gente tem ouvido falar nos países centrais, né, na Europa, Estados Unidos, nos países do extremo da Ásia, mas da África ainda fala-se pouco. A preocupação é que o vírus chegue também na Nigéria, assim como aconteceu no Ebola, já que a Nigéria é o país mais populoso da África e que a densidade demográfica é absurda. Então, o coronavírus acaba sendo uma situação muito delicada no continente africano. Pensando que até o capítulo traz para a gente esse crescimento populacional da África, as questões ligadas à saúde, né, passam por aí, pelo crescimento populacional. Bom, o livro vai trazer para a gente, eu destaquei aí justamente falando da África, né, que desde as décadas de 70 e 80 é o maior crescimento relativo da população, ou seja, a sua população proporcionalmente cresce mais do que a de qualquer outra parte do mundo. A população da África equivalia, em 1950, a menos da metade da população da Europa, e como eu disse agora há pouco, em 2000, ultrapassou. E projeções é que em 2100, com estimativa, né, de 4,4 bilhões de habitantes na África. Cerca de 7 vezes maior do que a população europeia. E isso traz uma série de preocupações com relação a emprego, saneamento básico, habitação, moradia digna para todos, trabalho, qualidade de vida, saúde. E o outro ponto que eu quero destacar aqui com vocês, essas preocupações que o capítulo vai trazer com o futuro da população africana. Então eu convido vocês a lerem o capítulo 3, apontem dúvidas aqui, podem deixar comentários, podem enviar por e-mail ou mesmo na função tarefas do P+. Eu coloco aqui no final do vídeo, então, essa tarefa. Eu havia pedido já para vocês elaborarem uma HQ, reinterpretando o filme O Menino que Descobriu o Vento. Então, na história de vocês, ele poderá ter descoberto outra coisa. Usem a criatividade. Mantenham o lugar, mantenham a África como plano de fundo da história de vocês. E aí vocês podem tirar foto, ou quem fizer digital, já fica ainda mais fácil, envie para um desses e-mails, 8º ano puri 2020, @gmail.com, ou meu e-mail pessoal. Tudo minúsculo, os 2 e-mails, tá? Então podem desenvolver a história aí baseada no filme, podem fazer à mão e me enviem por e-mail. E tentem resolver esses exercícios aí, dê um pause no vídeo
e olhem certinho quais são as páginas. Eu não tenho como ver e garantir que todos vão fazer, mas eu espero que bons alunos que são farão. E na semana que vem eu coloco as respostas, pode ser? Ou ao longo aí da semana eu vou liberando as respostas. Mas façam, tiram dúvidas. O momento é de reflexão, de estar em casa, de nos cuidarmos, de cuidar de quem a gente ama e esperar o melhor desenrolar, né, dessa pandemia, que logo tudo volte a como estamos habituados. Até lá, a gente vai experimentando essas outras possibilidades para as nossas aulas. Tudo bem? Então, um beijo para vocês. Ó, tô aqui, hein? Agora eu tô aqui. Fica em casa e ali em cima minha samambaia tampou. Isso é Puri. Beijo.